Bom, bem-vindo a todos. É, Agora nós começamos a última parte do curso de visão computacional e processamento de imagem. E nessa última parte nós vamos estudar os novos modelos de redes neurais para representar sinais usando uma arquitetura de rede de coordenadas, que eu estou chamando de redes de multilayer perceptron implícitas. Então, o que a gente vai ver, na realidade, é a questão que a gente vai mudar a maneira como a gente está interpretando o aprendizado de máquina para imagens, né? Durante o curso, a gente viu o uso de redes neurais em geral, né, para qualquer tipo de dados, né? E especializou para o uso de redes neurais para imagens, usando a chamada rede de dados. Quer dizer, nas redes de dados, a entrada da rede são amostras, né, os valores das amostras de um dado, e essa rede vai ser programada para fazer alguma tarefa, que pode ser de análise ou até de síntese, usando esses dados, né? E a questão é que tanto para dados genéricos quanto para sinais, né, o dado ele é representado de uma maneira discreta, né? Então, você tem uma imagem, ela é feita de pixels, né? O que entra na rede são os valores desses pixels, né? Você pode ter um sinal de áudio, né? E o sinal de áudio ele é dado por amostras, né, do valor, né, do a, sinal da intensidade do áudio, né, em diversos pontos ao longo do tempo, né, ou até para uma parte de modelos geométricos, você vai dar uma lista de pontos, né, no espaço. Então, você discretiza um sinal que, na realidade, a gente considera ele contínuo, né? Uma superfície é uma coisa contínua, né? O sinal de áudio ele se dá ao longo do tempo continuamente, né? Um sinal que varia continuamente ao longo do tempo. E uma imagem, na realidade, no mundo real, quer dizer, a gente o estímulo que chega no olho humano é um estímulo de um sinal de visual, né, que é captado pela retina do olho humano e processado pelo sistema perceptual, né? Então, essas ondas eletromagnéticas contínuas, né? E matematicamente é muito interessante você considerar, né, o sinal contínuo. Então, quando você trabalha com redes de coordenadas, a gente vai ver que a gente pode ter uma representação matemática desse sinal contínuo sem ter essa discretização. Quer dizer, a partir de uma discretização, a gente vai ter um modelo matemático contínuo através da rede neural. E isso, por outras técnicas, é um pouco mais difícil. A gente vai ver também porque, quando é um fenômeno complexo, você ter uma representação, como a gente viu aqui, né, através de bases e coisas assim, né, você tem uma representação discreta que você tem que lidar com ela considerando a representação e a reconstrução, né? Então, exatamente a questão é essa, quer dizer, a gente vai querer representar sinais, em particular imagens, e também imagens que variam ao longo do tempo, vídeos, né, de uma maneira contínua, né? E isso, como eu falei, seria muito bom se a gente tivesse funções simples, contínuas, né, que pudessem representar esses sinais, né? Mas, em geral, né, os sinais que a gente vai tratar
né? A gente já viu, pensando, né, que a gente falou no começo do curso, né, que você pode imaginar que a imagem é um objeto de mídia, né, e ela tem uma função de atributos, né, essa função de atributos ela é bastante complexa, né, tem muita variação, e você ter funções simples, né, é difícil, né? Então a gente ao longo do curso estudou, né, a teoria de representação e ter diversos tipos de bases para representar essas imagens, né, essas funções que representam o sinal, né? E quando a gente tem uma boa representação, e principalmente uma representação contínua, né, que não é discreta, né, nós temos uma série de propriedades interessantes, né? Primeiro, quando você tem a discretização, você vai estar limitado a uma certa resolução que depende do número de amostras, né? Se você tem uma representação contínua, em princípio você tem uma resolução infinita, embora a gente já viu que isso está ligado com conteúdo de frequência, uma série de outras coisas que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Por outro lado, quer dizer, quando a gente está manipulando um sinal, em particular uma imagem, você vai querer fazer operações com essa imagem. A gente viu isso ao longo do curso, né? Tanto operações de nível de detalhe, olhar pedaços da imagem, né? Fazer rotações, translações, e eventualmente até inferir, extrapolar detalhes na imagem, né? E, finalmente, quer dizer, tem certas aplicações onde você quer fazer cálculos, né? Por exemplo, detecção de aresta e tal, que implica em você calcular derivadas da imagem, né? O gradiente da imagem, coisas assim. E isso, quando você tem uma boa representação, em particular uma representação contínua, né, você consegue fazer de uma maneira muito melhor, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, né, de operações. Você tem uma imagem aqui que é a imagem de tomografia ou de raio-x, né? E você pode querer fazer várias coisas aqui, como fazer filtragem, né, fazer uma rotação. E na medida que você faz isso, se essa imagem ela é representada através de pixels, né, toda operação que você faz aqui, você vai ter que mudar essa discretização, né, de acordo com o operador que você está trabalhando, né? E como a imagem é amostrada, dependendo do que você vai fazer, você vai ter que fazer reamostragem, né? E isso é uma coisa que você tem que saber usar a representação muito bem para não ter artefatos, né? E uma das maneiras de fazer isso, né, quando você tem o sinal discreto, é você ter uma base. A gente viu isso, né, ao longo do curso, né? Quer dizer, você tem as amostras, e essas amostras estão associadas com a representação numa base, e dependendo dessa base, ela pode ser, como a gente viu, a base de Haar é constante por partes, né? Você pode ter uma base que faz interpolação bilinear, né? Ou interpolações de mais alta ordem, né? Cúbicas, né? E com isso você consegue, na realidade, reconstruir a partir das amostras, considerando a representação num determinado espaço que é gerado por essas bases, né? Mas, como a gente vê aqui, dependendo do tipo de base, você tem características que às vezes não são desejáveis, né? Por exemplo, né, nessa representação que é constante por partes, você tem descontinuidades aqui, né? E quando você tem essa interpolação bilinear, você não tem derivadas de mais alta ordem, né? Exatamente é o que dá para ver aqui, né? Quer dizer, você vai ter, né, nessa representação com a base de Haar, que você pode considerar a imagem contínua, mas ela é constante por partes, né? E com outras bases você vai ter outras propriedades, mas você tem descontinuidades na derivada, coisas assim, né? E isso, principalmente, como eu falei, quer dizer, se você tem que reamostrar, né, você vai tendo
um certo erro nas transformações, né? Então, aqui, esse gráfico mostra, né, o tipo de perda que você tem, né, em relação ao taxa de sinal ruído, né, da imagem, à medida que você vai fazendo transformações, né? Então, o que aconteceu aqui, você pega uma imagem e transforma ela, né, faz uma rotação, né, por um número, por exemplo, aqui 35 graus, né, que é um ângulo que não condiz com a grade de amostragem, né? Imaginando que a imagem tem uma amostragem regular, né? Se você rodasse de 90 graus, não ia acontecer nada, você simplesmente vai mudando as coordenadas ali. Mas quando você pega uma rotação de um ângulo que é intermediário, como 35 graus, né? Se você roda, você vai ter que fazer uma reamostragem. E aí, se você rodar de volta, você deveria ter exatamente a mesma imagem, mas como você está reamostrando, você não tem, né? Então, isso aqui a imagem foi rodada N vezes, né? No caso, até 7 vezes, né? Por 35 graus e rodado de volta. E você vê que, dependendo da representação aqui, a relação sinal-ruído, né, vai piorando, né? Quer dizer, obviamente, aqui o sinal-ruído da representação, que é constante por partes, é pior do que a linear e é pior do que a cúbica. A cúbica é a melhor, mas mesmo na cúbica, quer dizer, ela vai degradando, né, até chegar nesse ponto aqui, quando você faz 7 vezes. Então, você vê que se você tem mesmo uma boa representação, né, com essa base, né, de grau 3 aqui, né, você fazendo essa rotação um número grande de vezes, a relação sinal-ruído, né, do resultado vai ficar quase tão ruim quanto uma coisa que é linear, né? Então, isso aí é uma motivação para a gente pensar, né, numa coisa além disso, né? Em particular, quer dizer, se a gente está trabalhando com as redes neurais, elas, de uma certa maneira, vão herdar isso, quer dizer, redes neurais de dados, né? Elas, até para você alimentar a rede neural, você tem que pegar imagens, você tem que fazer reamostragem dela para ficar dentro do padrão, né, da rede neural, né, dos tensores lá de entrada, né, e você vai processando os features, e os features estão ligados com essa amostragem. A gente viu isso ao longo do curso, né? Então, a ideia aqui é pensar numa coisa diferente, né? Então, como eu falei, né, que até o tema desse curso, né, a gente pode pensar em 2 grandes tipos de redes neurais, né? Vocês têm as redes neurais de dados, que são as convencionais, onde você pega um sinal, né, como uma imagem, você amostra ele e a entrada da rede, né, são exatamente os valores dos pixels dessa imagem, né, que é uma coisa discreta, e isso é uma rede de dados, porque a gente está entrando com esses dados diretamente na rede, né? Mas tem outro tipo de rede que a gente vai ver agora, que é a rede baseada em coordenadas, né? Então, essa rede baseada em coordenadas, a gente não vai fazer isso, a gente vai tratar as amostras de um jeito diferente, né? E isso é uma coisa que é bem diferente das redes de convolução. A rede de convolução, a gente viu dentro da teoria de sinais e tal, como você pega, né, um operador de convolução, né, você usa ele como um filtro discreto, e essas redes de convolução ela aprende esses filtros, né, que são detectores de features, né? E aí a gente, na verdade, está extrapolando, né? Quer dizer, se você tinha para representar a imagem discreta, né, uma base onde você tem, né, amostras que são projetadas, né, nesse espaço, né, de representação que é dado, né, por funções constantes por partes, ou lineares por partes, ou cúbicas por partes, né, você vai ter, né, operadores que são operadores de convolução que vão gerar um dicionário
né? E esse dicionário é um detector de features, né? Então, há maneiras de você detectar arestas, cantos, depois detectar padrões e depois detectar features de mais alta ordem para diversos tipos de operações, né? Tanto de análise, como a gente viu nas primeiras partes do curso, né? Quanto para síntese, como a gente viu nessa última parte, né? De redes generativas a partir de um modelo de dados da imagem, né? De rede de dados da imagem, né? Então, assim, o ponto é que as redes de convolução, a, a própria rede, né, embute essa representação discreta, ela é muito poderosa, dá para fazer muita coisa, né, baseada, né, toda a teoria clássica de sinais, mas assim, ela herda essas desvantagens que eu falei anteriormente, né, em relação a trabalhar com dados discretos. Então, a ideia de trabalhar com redes de coordenadas é uma coisa nova, né, que está começando a ser explorada agora e é o que a gente vai discutir nessa aula e até o final do curso, né? Então, a ideia é o seguinte: você vai ter uma rede que é uma rede totalmente conectada, né, o multilayer percebe totalmente conectado, só que a gente vai interpretar ela de uma maneira diferente, né? O que vai acontecer é o seguinte: a gente pensa numa amostra, né, de um sinal, né? Então essa amostra do sinal ela foi tomada numa certa posição e tem um certo valor. Então o que a gente vai dar para a rede na entrada, né, é a posição dessa amostra, né, e o que a gente vai olhar na saída é o valor dessa amostra. Então a gente tem esse par, né? Nota que a diferença é que na rede de dados a gente dá os valores diretos aqui na entrada e alguma outra coisa aqui na saída para a rede poder aprender alguma coisa, né? E na rede de coordenada, não, a gente dá as amostras diretamente, né? Com a posição da amostra na entrada e o valor da amostra na saída, um par, né? E isso aí, na verdade, quer dizer, a gente vai dar uma amostra de cada vez para a rede, né, até exaurir todas as amostras da imagem, né? Isso, inclusive, é uma outra maneira de ver o processamento. Quer dizer, enquanto que numa rede de dados você dá a imagem inteira, né, de uma vez, né, na rede de coordenadas você vai dando um pixel de cada vez, uma amostra de cada vez, né? E se você faz isso, a gente, de uma certa maneira, implicitamente está pensando na, nesse sinal como uma coisa contínua, né, onde tem valores, né, em certas posições, né, e a rede vai aprender isso. Então, a gente não está ligado numa amostragem regular que tem uma grade, né, uma grade de amostragem com uma certa resolução, né? E aí a representação ela pode ser proporcional, né, e relacionada com a complexidade do sinal, não com essa amostragem, né? E a gente vai ver também nessa aula e nas próximas aulas que a gente consegue usar nesse aprendizado, né, um conhecimento prévio do tipo de sinal que a gente está usando, fazendo uma pré-inicialização, né? Então, essa área começou a ser estudada, né, uns 4 anos atrás, né, e em 2018 apareceram os primeiros trabalhos sobre isso, né, e esses trabalhos usavam redes NLP, né, com as funções de ativação não lineares ReLU, né? E, como eu falei, a ideia é essa, quer dizer, a ideia é que a rede ela, na verdade, é uma representação contínua, né, do seu sinal. Então, você tem uma imagem, então, essa imagem tem uma função de atributos, que seria essa função f de xy, né, que tem atributos, no caso, visuais, né, que está num espaço de representação RGB, né, de espaço de cor RGB. Então, você dá para a rede, né,
amostras, né, de pixels que estão na posição XY e tem um valor RGB naquela posição XY. Você alimenta a rede com isso e ela vai aprender essa função como uma função contínua, porque aqui a gente pode dar qualquer valor XY e a rede vai dizer qual é o atributo, né, o valor do atributo naquela posição XY. Então, você vê que a rede aqui está aprendendo uma representação contínua e, em princípio, o que a gente vai ver aqui nessa aula, depois a gente vai estender isso, né, você aprende uma imagem de cada vez a partir de um conjunto de amostras que você determina quais são. Né? Então, você tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar com essa representação implícita. Né? Só que aqui, né, quando eu falei aqui, né, por que não usar uma rede multilayer perceptron ReLU, né, é porque isso era o que é usado naquela época e esses primeiros trabalhos consideraram uma rede ReLU. Né? Essa formulação implícita aqui não obriga que seja uma rede ReLU e também não condiciona nenhuma outra coisa relacionada com a estrutura dessa rede, a não ser que entra com o valor, né, de uma posição amostral da coordenada e tem o valor do atributo, né, como saída. Então, essencialmente, essa rede está fazendo uma regressão, né, está aprendendo aquele sinal, né, como um todo. Só que exatamente esses primeiros testes mostraram que a rede ReLU tem alguns problemas. Né? E isso foi uma coisa que assim, deixou os pesquisadores na área de machine learning assim, no início surpresos, e teve muita teoria para entender por que essas coisas que eu vou mostrar aqui aconteciam. Quer dizer, a primeira, né, que talvez seja mais importante, é que, por mais que você desse amostras da imagem, né, com uma densidade muito grande para a rede, ela não conseguia aprender muitos detalhes. Né? Então, assim, você pode pegar uma imagem gigantesca, né, com uma densidade de amostragem muito grande, com muitos detalhes, como essa aqui, né, do cameraman, né, tem grama aqui, etc., e treina durante muito tempo e fica uma representação borrada. Então, entender por que isso acontecia foi uma das primeiras coisas que assim, significou um avanço muito grande e levou a entender o grande potencial dessa nova representação, uma vez que esse problema e a solução desse problema foi resolvido. Né? E aí, a outra questão é que esse tipo de rede ReLU, desse jeito aqui, ela não é invariante por translações, né? Uma propriedade que as redes de convolução têm, né? Até pela própria maneira como ela é estruturada aqui. Né? A gente vai ver que isso tem repercussões profundas. Né? E depois, quer dizer, como essa função de ativação ela é uma função que é bem simples, né? Ela tem a diferenciabilidade limitada, né? Ela só vai ter assim a primeira ordem de derivadas, né? E isso limita a maneira como a gente vai tratar essa função, né? Quer dizer, ela é contínua, mas é uma função contínua, né? Linear por partes, né? E isso não é muito bom. Né? Então, a gente vai discutir agora como resolver esses três problemas. Né? Então, para resolver o problema 1, a questão aí, eu vou explicar isso depois com mais detalhe, é que, diferentemente das redes de dados em relação à sua rede de coordenada, a entrada da rede ela tem uma dimensão muito baixa, né? Porque é a dimensão do suporte do sinal.
né? Então, se é um sinal unidimensional, a entrada vai ter dimensão 1, né? Você vai entrar aqui com uma única coordenada x, né? Se é o sinal de dimensão 2 como uma imagem, você vai, né, entrar com as coordenadas x, y, né, daquele pixel, né, e assim por diante. Mas é uma dimensão muito baixa comparado com você entrar, por exemplo, com 10 por 10 pixels para uma imagem, né, que tem uma discretização de 10 por 10, ou 100 por 100 pixels para uma imagem que tem uma discretização de 100 por 100. É um número muito maior, né? A gente já discutiu isso aqui, essa questão da representação e da dimensão, né, da representação dos dados, etc. Né? Essa questão da entrada ter uma dimensão muito baixa, né, ela tem consequências teóricas assim bastante profundas, né, que implicam, né, em você só conseguir reconstruir uma coisa muito suave, né? E a gente vai tocar nesse assunto aqui. E a questão, na realidade, né, está ligado exatamente com o conteúdo de frequência e como a rede trabalha com esse conteúdo de frequência, né? E a solução que foi primeiro assim descoberta meio experimentalmente, depois teve uma teoria que consolidou isso, é exatamente trabalhar no espaço de Fourier. Quer dizer, a gente viu ao longo do curso, né, que a gente vê, né, a representação no domínio de frequências, tem exatamente uma série de implicações, né, teóricas e práticas, né, que estão muito ligados com isso, né, que você entender, né, exatamente as variações de uma função, né, as variações de um sinal, o conteúdo de frequências desse sinal, né, e trabalhar com isso dentro de uma teoria matemática que é consolidada, né, que está muito ligada, inclusive, com essa questão, né, da discretização, da representação, que a gente viu isso ao longo do curso, né? Então, tem dois tipos de solução que eu vou discutir aqui. Um é o que eu chamado de o Fourier Mapping, né? E a outra são redes que são redes sinusoidais, né? São coisas muito parecidas e essa parte do Fourier Mapping está totalmente entendida nesse momento. E essa rede sinusoidal ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, inclusive nós estamos estudando isso lá no nosso grupo lá do INCO, né? Então, essencialmente, a gente vai ver que é você projetar, né, a representação da imagem, né, de uma base que é uma base de Shannon, né, que é uma base de deltas de Dirac, né, exatamente a grade de amostragem, que seria o que é usado, né, numa rede de dados. Você projeta isso, né, num dicionário espectral, né, que são exatamente dados pela base de Fourier. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai discutir mais para frente com detalhe. E para resolver os problemas 2 e 3, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, em vez de usar uma rede ReLU, a gente vai usar uma rede em que a função de ativação ela é uma função seno, né? Então, uma rede sinusoidal, né? E aí, com isso, a gente resolve, né, tanto o problema de ser uma rede que não é uma rede que não tem variância por translação, né? Quer dizer, a representação ela não é estacionária e aí o modelo ali não é invariante por translação, né? Uma propriedade que as redes de convolução têm. E quando a gente coloca o seno, né, como o seno é uma função periódica, né, a gente vai ver que isso vai implicar em ter a mesma propriedade de um operador de convolução, né? E, além disso, quer dizer, se a gente está usando o seno aqui, o seno é uma função que é infinitamente diferenciável, né? E, além disso, tem uma grande vantagem, que a derivada do seno é o cosseno, né? Então, assim, isso
tem muitas propriedades interessantes computacionais. Então, essencialmente, a gente viu aqui que para resolver esses dois problemas está ligado, né, quer dizer, tanto esse de imagens borradas, quanto não tem variância por translação e também não ter uma diferenciabilidade extensa, né? Isso aí está tudo ligado a você trabalhar no espaço de Fourier, né? E usar funções sinusoidais, né? Senos e cossenos. Então, eu vou agora explicar um pouco mais, né, por que isso funciona, né, e vou falar exatamente desse mapeamento de Fourier, ou chamado Fourier Feature Mapping. Né? Exatamente a ideia de Fourier Feature Mapping é exatamente essa ideia de você mudar o espaço de representação. Né? Quer dizer, você tem os features, que são as amostras da imagem, né, que estão representados numa base de Shannon, né, que são as amostras, ali, os valores da amostra. E aí você vai passar a representar isso numa base de Fourier, que é uma base de senos e cossenos. Então, eu vou mostrar isso aqui, eu vou mostrar esse vídeo. A simple example of this sort of network is just using an MLP to represent an image. Here, the input to the network is just a single 2D pixel coordinate, and the output is a single RGB color. Here's what training looks like if you try to train that sort of MLP to just memorize a single image. As you can see, the network struggles to recover high frequency details in the image, even though the MLP has more weights than there are pixels in the image. This isn't just a problem for training MLPs to represent images. You can see this effect when training MLPs to represent other high frequency functions on low dimensional domains like 1D curves and 3D shapes. In this work, we present a simple technique that fixes this problem. Instead of just inputting the low dimensional coordinates directly to the network, we first pass the coordinates through a Fourier feature mapping, which looks like a set of randomly scaled and rotated sinusoids. And this allows us to control the frequencies that these MLPs can represent in practice. With this simple trick, the MLP is able to quickly recover the fine high-frequency details in this image. In the paper, we use tools from the neural tangent kernel theory to show that using Fourier feature inputs causes the MLP to perform interpolation between the data points used for supervision, and that the frequencies of the sinusoids directly control the smoothness of the MLP's interpolation kernel. A standard ReLU MLP has a very wide kernel that leads to an oversmoothed function. Typical ML problems like classification with high dimensional inputs actually benefit from the smoothness of standard networks as it prevents overfitting. But in our setting, using Fourier features is critical for allowing the network to represent higher frequencies. And if we increase the frequencies of our Fourier feature mapping, the MLP better fits the training points, though as you might expect, increasing the frequencies even further leads to overfitting. Bem, então, esse vídeo mostra, né, a efetividade desse mapeamento de Fourier para você capturar conteúdo de alta frequência de um sinal. Né? Então, eu vou mais ou menos contar a história de como isso aconteceu. Né? Quer dizer, isso aí vem, né, na verdade, na área de aprendizagem de máquina, né, de pesquisas em relação a usar redes neurais para Natural Language Processing. Né? Então, a gente aqui no curso viu, você tem essas redes recorrentes, né, que são usadas para poder treinar sequências, né, em particular texto, né, de linguagem natural. Só que as redes recorrentes, elas captam, né, interações locais, né, da sequência, né, um processo de Markov, né, uma cadeia de Markov, e tem essa suposição, né, de que estava olhando uma certa vizinhança ali, né, de um processo estocástico estacionário. Né? Só que quando você está analisando esses cadeias de caracteres ou sentenças, né, sequências, né, de um comprimento arbitrário, você quer analisar interações que não são locais, interações globais. E aí, né, nessa área, né, surgiu a arquitetura de transformers. Né? Então, os transformers é chamado de redes de atenção, onde procuram ver interações globais, né, entre os dados do sinal. Né? E isso aí, né, o jeito como eles faziam isso
né? Você vê essas interações globais, mas você não tem a localização das coisas, porque essencialmente você está olhando correlações de tudo com tudo. E aí eles precisaram fazer um negócio que era chamado de positional encoding, né? Então, o positional encoding, a ideia é que você vai pegar assim, os dados e estender eles fazendo um mapeamento usando senos e cossenos. E isso daria uma maneira de você poder relacionar, né, tanto essa análise global com uma análise local, né, que tem essa característica periódica e tal. E isso funcionou muito bem para essas redes de transformers, né? E os pesquisadores da área de visão computacional resolveram experimentar isso, né, nessas redes de coordenadas, né? E funcionou, e ficaram impressionados por que funcionou, né? E daí teve, em paralelo, né, tinha toda uma pesquisa, né, de teoria, né, de redes neurais, e principalmente de redes neurais totalmente conectadas, né, redes MLP. E esses pesquisadores foram buscar na teoria a explicação de por que esse positional encoding funcionava, e depois mudaram o nome de positional encoding para Fourier Feature Mapping. Então, eu vou mostrar um pouco as conexões e as descobertas que os pesquisadores fizeram para evoluir essa arquitetura de rede. Então, essencialmente, como a gente viu no vídeo, o Fourier Feature Mapping você pega, né, uma entrada de baixa dimensão, no caso aqui dimensão 2, né, valores das coordenadas x, y, né, e você projeta, né, num dicionário de átomos espectrais de Fourier, né? Quer dizer, então você tem aqui funções seno e cosseno, né? E daí com frequências diferentes, né? Que são escolhidas aleatoriamente, né? Então isso aí é como se fosse um dicionário espectral, né? E você vai projetar essas coordenadas nesse dicionário, e você vai aumentar em muito a dimensão da entrada aqui, né? Quer dizer, então esse XY vai passar a seno e cosseno de XY, né, com várias frequências na entrada da rede, né? Então você aumentou a dimensão. Mas a questão não é só aumentar a dimensão, né? Por um lado, teoricamente, quer dizer, tinha toda uma pesquisa de que era conhecido que se você entra com um sinal de baixa dimensão, no caso aqui de dimensão 2, né, com uma rede totalmente conectada, ela vai aprender as frequências baixas primeiro, né? Quando você coloca dimensões mais altas, aí ela consegue pegar mais informação de alta frequência, né? Porque você tem, né, mais variação aqui nos dados de entrada da rede, né? Mas isso tem conexões mais importantes ligadas com a representação espectral, né? Disso aqui ser, né, um dicionário na base de Fourier, né? Então, a ideia é essa, né? E aí eu vou tentar fazer a conexão entre esses dois pontos, né? Dimensão de entrada da rede, né? O nível de detalhe que a rede consegue aprender, né? E, ao mesmo tempo, as consequências disso para o conteúdo de frequência de um sinal. Só que antes eu preciso fazer uma pausa aqui e falar um pouco sobre como a rede funciona quando ela está querendo aprender uma função dessa maneira, quer dizer, que você dá amostras, né? Então você dá o valor de uma função num determinado ponto amostral, né? E a entrada é a coordenada desse ponto amostral, e o que você está querendo fazer é que a rede aprenda que para aquele ponto o valor daquela função vai ser o que foi dado naquele par, né? O x e y, né? O x seria
a ponto amostral, e o y seria o f de x, né? Seria o valor da função, né? Então, isso aí, no fundo, quer dizer, a rede ela está querendo fazer uma regressão, né? Então, essencialmente, a ideia é essa, quer dizer, a gente está encarando a rede como uma função contínua que, dado o conjunto de pontos x, né, y, que é o f de x, né, a gente vai querer aprender essa função f, né? E uma maneira de fazer isso é usando, né, a regressão de núcleo, né? Então, a regressão de núcleo, a ideia é o seguinte, que você tem essas funções de núcleo, né, que você vai fazer o seguinte, a função final, né, estimada, né, essa f chapéu de w aqui, né, que é a função estimada pela regressão, né, ela vai ser dada por uma combinação linear de umas funções básicas que são esses núcleos, né? E o que você calcula aqui, né, na regressão é pesos que você vai aplicar em cima de cada uma dessas funções de núcleo, né, para essa combinação linear dar o resultado correto, que essencialmente você quer que ela interpole a função naqueles pontos de dados e extrapole de uma maneira suave, contínua, né, em outros pontos que não foram dados o valor da função, né? E, em geral, que essas funções de núcleo são funções suaves, né, simétricas, né? O típica função de núcleo são as funções de base radial, né? No caso até, a gente já viu isso aqui no curso, tem uma relação forte, a gaussiana, né, é uma típica função de núcleo, né? Quer dizer, então, é uma função que ela é centrada, né, em cada uma das amostras, né? E você vai querer que a combinação linear dessas funções vão reconstruir a função dada, né? E o que você faz é ter um processo de otimização. Você vai ter, né, a otimização que você quer minimizar esse funcional, né, que essa função estimada seja a melhor aproximação no sentido de mínimos quadrados, né? Exatamente, você está querendo minimizar essa métrica aqui, que é a diferença entre o valor da amostra, o y, e o valor que a função que foi estimada, né, o f chapéu aqui de w, vai dar no ponto correspondente, né? Então, isso aqui é um negócio clássico, né, de regressão, né, regressão usando núcleos, né? E a gente pode imaginar que a rede neural ela está querendo fazer isso, só que, em vez de usar esse método, que isso aqui é um método em forma fechada, né, simplesmente implica em você fazer otimização, né, e tem muito trabalho em computação gráfica, principalmente de sinais nessa área, né, você vai querer usar uma rede neural nesse lugar, né? E aí, uma questão importante nisso é entender que tem uma relação entre a separação entre os pontos amostrais, né, e essa função de núcleo, porque essa função de núcleo, né, ela vai ter uma certa um suporte, né, uma certa variância ali. Imagina, por exemplo, né, uma gaussiana, né, que ela pode ser mais larga ou mais estreita, né, dada pela variância, né? E se você está fazendo interpolação, né, que você pode calcular o peso de uma maneira que ele vai, né, nesse ponto aqui, né, xi, né, vai dar exatamente o valor yi, né? Mas você quer, nos pontos intermediários, conseguir capturar bem características do sinal, né, e interpolar entre um ponto xi e um ponto xj, né? Então, a largura dessa função de núcleo é crítica, né? Então, se a função de núcleo é muito larga, né, a reconstrução vai ser muito suave, porque você vai fazer uma média de vários valores e aí você vai suavizar o resultado. Se ela é muito
estreita, né, ela vai interpolar bem aqueles valores, mas no meio ela não quer dizer, ela vai, na verdade, passar pelos valores corretamente, né, mas no meio ela não vai interpolar valores semelhantes, né? Então, escolher, né, a largura dessa função de núcleo é muito importante, e isso aí tem a ver com o que a gente viu, né, na teoria de representação, né, e espaços de escala, né, que você pode imaginar que, se você tivesse tudo amostragem regular, né, você poderia imaginar que essa função de núcleo está relacionada, por exemplo, com uma função de escala. No caso, a gente viu que a gaussiana é uma função de escala, né, etc. Né? E se você tem a função de núcleo maior, né, você pode imaginar, como a gente viu também aqui no curso, né, que isso corresponde a fazer uma filtragem, né, que vai eliminar outras frequências. Né? E se você tem a função de núcleo muito estreita, né, e não está compatível com as amostras, pode trazer eles. Né? Então, isso tudo a gente viu ao longo do curso, exceto essa parte de regressão clássica, né? Mas que tem uma conexão muito forte com o que a gente vai ver agora mais para frente. Né? Então, aqui, né, dá para ver intuitivamente os componentes dessa questão. Né? Quer dizer, aqui seria uma função de núcleo típica, né? Uma gaussiana, né? E aqui está indicado, quer dizer, seria a separação média, né, entre pontos que foram amostrais da função. Né? E aqui, na verdade, é uma função que foi dada, esses pontos aqui são os pontos, né, você vê que é mais ou menos a distância, é mais ou menos essa aqui. Né? Aqui são os valores, e aqui é a função reconstruída, né, no sentido de mínimos quadrados, dado esse núcleo aqui. Né? E aí dá para ver que se você tem, né, o núcleo muito largo, né, exatamente é como se tivesse feito, né, uma filtragem aqui e suavizado o sinal. Né? Então você vai ter uma reconstrução que não condiz com as altas frequências do sinal. Né? E se você tem, né, o núcleo correto aqui, você vê que aqui a variância dessa gaussiana está exatamente proporcional à separação entre as amostras. Aí você vê que tem uma reconstrução muito boa aqui, né, do sinal, pegando todas as altas frequências e, ao mesmo tempo, passando por todos os valores. Né? E isso, quando você tem essas técnicas clássicas, né, de regressão, você consegue chegar nesses resultados. O que a gente quer é chegar nesse resultado para redes neurais e relacionar essa questão do conteúdo de frequência com a regressão, né, usando redes neurais. Né? E isso aí foi exatamente, quer dizer, onde uma coisa juntou com a outra. Né? Quer dizer, que eu falei que essa questão do positional encoding, que foi usado em transformers, né, foi usada, nesse caso, para redes coordenadas, e as pessoas viram que funcionava, não sabiam por quê. Né? Mas sabiam que o problema estava ligado com você capturar altas frequências ou não. Né? E aí eles foram olhar, né, a teoria, né, de aprendizado de máquina para redes neurais, e essa teoria ela mostrava o seguinte, que você treinar uma rede neural usando gradiente descendente, uma rede neural, né, NLP, né, esse treinamento, né, ele é equivalente a você fazer essa regressão de núcleo, né, na medida que você pega você pode pegar uma rede que até é rasa, por exemplo, uma rede de 2 camadas, né, e aí teoricamente você imagina que essa rede tem, né, uma largura infinita, né, quer dizer, que a largura da camada vai para o infinito. Então, nesse caso aí teórico, né, dá para fazer as contas, né, e você mostra que treinar a rede neural com gradiente descendente é equivalente a você fazer essa regressão de núcleo. Né? E aí, dentro dessa teoria, né, você associa a rede neural, né, a uma função de núcleo que é chamada
o neurotangent kernel, esse aqui é o núcleo tangente neural, né? E aí, você manipulando esse núcleo tangente neural, né, você consegue capturar altas frequências. E essa manipulação exatamente é usar esse Fourier Feature Mapping. Então, agora eu vou explicar como que o Fourier Feature Mapping faz essa manipulação, né, no núcleo tangente neural para capturar altas frequências. Então, a ideia é o seguinte, quer dizer, você vai fazer aquilo que eu falei, que é escolher, né, um dicionário espectral, né, com senos e cossenos, né, e projetar essa entrada, né, nesse dicionário, né? E isso já tinha sido estudado, né, antigamente, nesse mapeamento, né, em 2007, né, e aí, nesse caso, foi aplicado para essas redes de coordenadas, né? E aqui, intuitivamente, dá para ver por que você fazer essa mudança introduz frequências mais altas, né? Porque, se você for pensar, os valores de coordenadas x e y, né, em dimensão 2, né, são coisas muito suaves aqui, né? E isso é o que é a entrada da rede. Você vai dar valores x nesse range e valores y nesse range, né? Quando você projeta isso em funções periódicas, né, como seno e cosseno, né, você está introduzindo altas variações na entrada da rede. Então, você está injetando altas frequências, né? E isso aí vai refletir na capacidade da rede poder capturar altas frequências, né? E aí tem uma relação entre você aumentar a dimensão, porque você está... porque se você tivesse só duas entradas aqui, mesmo que você colocasse, né, uma frequência alta aqui, né, você não ia conseguir pegar baixas frequências, né? Agora, quando você projeta um dicionário espectral aleatório, né, você tem uma gama de frequências altas e baixas que vai representar esse sinal, né, no domínio espectral, né? E a rede, a partir disso, ela consegue aprender uma representação que tenha altas e baixas frequências. Aí toda a questão é como você vai adaptar isso ao conteúdo de frequências do sinal, né? E aí tem uma questão teórica aí, né, que exatamente é essa questão de você manipular o núcleo neural tangente, né? E aí, nessa teoria, mostra que, essencialmente, né, você pode, de uma certa maneira, exprimir, né, esse núcleo, né, da rede como um produto interno entre dois vetores de entrada. Quer dizer, então, de uma certa maneira, quer dizer, assim, você está fazendo essa projeção, né, e a rede em si, né, ela vai construir, né, esse operador aqui, né, que seria o núcleo, né, que é um operador que faz um produto interno, né, e quando ele é simplesmente isso, né, e você entra com uma coisa de baixa dimensão, né, ele não captura altas frequências, né? Mas quando você faz essa projeção inicial, né, nesse dicionário espectral, né, você está transformando aqui, né, o x e o y, né, nesse gama de x, gama de y, né, e você vai ter isso aqui, quer dizer, quer dizer, aqui na verdade você vai ter esse b, né, é exatamente essa matriz grande aqui, né, que está aumentando a dimensão, né, que vai dar exatamente esses, né, o B1, B2, B3, etc., né? Então, quando você faz isso, né, essencialmente, essa identidade aqui, né, seno, seno, cosseno, etc., né, que você está pegando para fazer o produto interno, né,
isso aqui vai resultar que isso aqui é o cosseno de b de x menos y, né? Então, isso aqui já tem uma primeira coisa muito importante, que nota que essa função aqui, ela depende só da distância, né, entre... Aqui, só para vocês não confundirem, esse y aqui não é o valor da função, é como se fosse x1, x2, né, x1, x2 aqui, né? Então, aqui é a distância entre os valores aqui, né, que são os valores de entrada aqui da rede, tá? Então, mostra que essa função é uma função estacionária, então ela é invariante por translação. Então, a gente aqui adquiriu aquela propriedade que a gente queria, né? E, além disso, quer dizer, aqui, na realidade, quando você faz esse mapeamento, né, de Fourier, né, você consegue controlar as frequências exatamente pelos valores, né, de frequências dessa base aqui, né, que está no B, né? Então, na verdade, assim, quando você faz o Fourier Feature Mapping, esse H de XY vai ser H de cosseno de B de x menos y, né? Então, ela é invariante por translação e, ao mesmo tempo, você controla o conteúdo de frequências, né, por as frequências que você coloca aqui nesse dicionário, né, né? Então, isso aí, né, vai dar exatamente a maneira da gente trabalhar nessa técnica aí do Fourier Feature Mapping. E a questão toda que a gente falou, assim, é crucial para você poder fazer uma boa reconstrução, capturar todas as frequências, né, colocar a largura do núcleo corretamente, né? E aí a largura do núcleo é controlada por esse B aqui, né? Então, você simplesmente escalando, né, os valores aqui, você vai conseguir, na verdade, essencialmente, ajustar a variância dessa função do núcleo, né? Imagina que é uma gaussiana, né? Para o conteúdo de frequências da imagem que está ligado com a amostragem, né? Então, aqui dá para ver muito bem, isso no vídeo ele mostra um pouco, né? Que quando a rede, né, é uma rede que não tem aquele mapeamento, né, esse núcleo tangente ele é uma coisa muito suave, né? E aí, exatamente por isso que a rede tem dificuldade de aprender sinais com mais detalhe. E nota que, nesse caso, quer dizer, quando você não faz esse mapeamento, de fazer o mapeamento para o domínio espectral, mesmo que você aumente o espaço, né, quer dizer, a dimensão dos dados, né, ali, né, sem fazer um mapeamento espectral, né, você vai introduzir mais detalhe, porque você está aumentando a dimensão do espaço de entrada. Mas, mesmo assim, né, vai ser uma coisa suave em relação às frequências que você está aprendendo, né? E o que acontece é que, por exemplo, nas redes de dados, né, cada entrada, né, é um sinal, né? E você quer que, quando você vai aprender as coisas para várias imagens e tal, né, para algum tipo de coisa, você quer que tenha uma suavidade. É uma espécie de regularização que, no caso de redes de dados, né, essa propriedade ela é boa, né? Quer dizer, mas no caso de redes de coordenadas, ela não é, porque a gente, na verdade, está aprendendo aquela função, né, através de amostras, né, de baixa dimensão, e aí você tem que projetar, né, no espaço espectral de dimensão mais alta. E através exatamente dessa interpretação toda que eu falei, né, do núcleo tangente neural, né, e dessa função de núcleo, né, e da largura. Então, aqui a gente vê, né, aquilo que eu falei, quer dizer, quando você não faz o mapeamento
de Fourier ou faz ele de maneira insuficiente, né, o núcleo tangente vai ser muito suave e aí você tem, né, uma resposta que não vai condizer com o conteúdo de frequência do sinal, né? Aí, se você fizer o caso ao contrário, né, botar um núcleo, né, que ele tem muitas altas frequências, já corresponde a um núcleo estreito, né, ele vai conseguir pegar os valores da função, mas vai ter muito ruído, né? Ruído e ele, assim, né? E, na verdade, isso não é bem eles, isso aqui é ruído mesmo, né? Ele vai ter muito ruído porque ele não está conseguindo interpolar bem as coisas, né? E quando você chega num ponto intermediário, né, aí ele consegue, está vendo aqui, a gente viu quando estava em zero, né, era bem suave, aqui aumentou um pouquinho, já está um pouquinho melhor, né? Mas aí quando chega aqui está quase bom, né? E aí você anda um pouquinho mais, ela vai conseguir pegar todos os detalhes desse sinal, né? Então isso é o Fourier Feature Mapping, né? E aí nesse trabalho, tá vendo aqui, ó, tem nesse ponto aqui tem pouquíssimo ruído e você pega todo o conteúdo de frequência, né? E no ponto intermediário aqui talvez seja melhor, né? Então, nesse trabalho do Fourier Field Map, eles têm um jeito de fazer uma busca binária aqui para chegar no valor ideal, né, desse sigma aqui, né, que seria, né, ligado com a variância ali do núcleo, né? E isso é usando essa técnica, né? Agora a gente vai ver, né, que uma coisa bem parecida dá para fazer com essas redes sinusoidais que, de uma certa maneira, incorporam essa questão, né, do mapeamento de features de Fourier, né, mas leva a coisa bem mais adiante, né? Então, o que é a Siren? A Siren, na realidade, é o acrônimo, né, de Sinusoidal Representation Networks, quer dizer, redes sinusoidais para representação de sinais, né? Então, isso é um novo tipo de rede neural, né, que junta assim, redes de coordenadas com usar uma função de ativação, que é uma função periódica, que é o seno, né? E aí, como eu falei antes, quer dizer, primeiro, né, exatamente por a gente estar trabalhando com a rede inteira com funções periódicas, né, a gente vai ter também, né, invariância por translação, né? E, por outro lado, quer dizer, o fato da função de ativação ser a função seno, né, ela tem uma característica que tem todas as derivadas, né? E não só isso, né? A derivada do seno é o cosseno, então a derivada da rede é a própria rede, né? Com um shift, né? Porque o seno é um cosseno com um shift, né? E isso aí pode ser usado de maneira muito boa, né? Em uma porção de técnicas, né? Ligadas com esse tipo de representação, né? Então, essa rede foi exatamente bolada, né, e proposta para representar sinais, né, de todos os tipos. Aqui a gente está interessado em imagens, né, mas essa rede ela serve para representar formas geométricas, né, para representar áudio, para representar equações diferenciais, né, porque foi pensada para representar sinais e para trabalhar com mídia, né? E aqui dá para ver a comparação, né, entre esses sinais aqui e as duas redes, a rede ReLU e a rede Siren, né? E mesmo a própria rede ReLU, né, quando sem usar esse mapeamento de features de Fourier, né, quer dizer,
ele consegue fazer algumas coisas, mas ainda vai ter essa coisa borrada. Se você põe um mapeamento de Fischer Fourier, é como se você tivesse colocado na entrada da rede aqui, né, uma camada de sinusoidal, mas que é fixa, né? E no caso da Sinem, todas as camadas são sinusoidais e são treinadas, né? Então, por isso, né, essa rede ela captura detalhes, né, do sinal, né, e com conteúdo de frequência correto, né, e você pode explorar as derivadas para outros problemas, por exemplo, para resolver equações diferenciais, né? E é uma representação contínua muito boa. Então, assim, você vê que a rede ReLU ela consegue, para imagens e para formas geométricas, ela consegue ter uma reconstrução suave, razoável, mas para áudio, né, que tem muitas altas frequências, né, e para equação diferencial que precisa da derivada, a rede ReLU não funciona de jeito nenhum, né? Então você vê que a gente estende, né, o espaço de possibilidades aqui da representação muito, né? Então o que é essa representação implícita neural? A representação implícita neural, essencialmente, é o seguinte: você tem a rede neural que está representando essa função aqui, essa função φ, né, que vai mapear coordenadas aqui, x, né, num valor de coordenadas que seria o y, né, dado por φ de x. Né? Só que ela é representada pela rede, então a gente tem associado com essa representação um funcional implícito, né, esse funcional f, que a gente vai querer que ele seja zero, né, dado uma série de parâmetros aqui. Quer dizer, o primeiro parâmetro são as coordenadas, e depois é a própria rede, né, com seus pesos, e todas as derivadas de qualquer ordem que você quiser, né, o gradiente aqui, né, da rede. Né? E como ela ela é contínua, né, e a derivada é a própria rede, então é muito fácil de você colocar aqui, criar essa representação implícita. E por que esse funcional daqui é o funcional desses parâmetros sendo igual a zero? Porque o que a gente vai querer fazer é dar uma série de restrições, né, que estão associadas com as funções de perda, né, e satisfazer essas restrições baseado em valores ali que a gente vai dar das restrições que estão associadas com as coordenadas. Né? E o que a gente vai treinar são os pesos dessa função, né, da rede, né, φ. Né? Então, essencialmente, você tem duas coisas aqui. Tem os dados, né, que é exatamente isso. Você tem, né, os valores em certos pontos amostrais x, y, né, e o valor, né, correspondente a esse ponto amostral, AI, né, nesse ponto. Né? E isso aqui seria o conjunto de entrada, e você pode, nota que você pode aqui não só dar valores do sinal, mas qualquer outro tipo de valor associado com essas amostras. Né? Não precisa ser o valor direto do sinal. Né? E aí você vai ter funções de perda, né, que você vai montar um funcional que quer satisfazer todos essas restrições aqui CM. Então você vai ter N restrições, né, com todos os dados, né, e você vai querer minimizar aqui, né, essa restrição, essencialmente fazendo esse CM igual a zero. Né? E o funcional é a combinação de todos esses aqui, né, de todas as restrições. Então, o problema que a gente vai resolver aqui para aprender, né, que é aprender os pesos dessa rede, a gente quer encontrar uma rede, né, quer dizer, e achar os pesos dela, sujeito a que todas essas restrições sejam satisfeitas, que significa que sejam iguais a zero, né, para todos os valores, né, dentro
do suporte ali, né? Esse ômega aqui, né? Que esse domínio aqui é um domínio para cada um desses espaços aqui, né? Da rede, né? Então, isso aqui é a representação implícita, né? Neural, né? E aí o que acontece é que, dependendo de como a gente formula essas restrições, a gente vai ter problemas diferentes para tipos de sinais diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente pega imagens ou áudio, né, ou vídeo, esses três primeiros casos aqui, essencialmente o que a gente vai querer fazer é uma regressão, né, no espaço e ou no tempo, né? Então, por exemplo, o áudio é uma regressão no tempo, né? O domínio é o tempo. Para a imagem, o domínio é espacial. E para o vídeo, é um domínio espaço-tempo. E o que a gente vai dar ali são os valores do sinal, né, em certos pontos amostrais, e a gente quer fazer a regressão, né? Mas, por exemplo, a gente pode fazer manipulação de imagens usando o gradiente, né? E aí a gente pode fazer edição e reconstrução, né, usando da imagem, usando o gradiente. Então isso aí vai estar ligado com uma equação diferencial, que é a equação de Poisson, né? Então a gente vai dar, né, o gradiente da imagem e o valor, né, do gradiente em certos pontos amostrais, e a rede, né, ela vai querer juntar uma coisa com a outra, né? No caso que a gente não vai tratar aqui, né, de geometria e equações diferenciais, né, você pode representar funções implícitas, né, funções de distância, usando a equação Econal, que também é uma equação diferencial, né? Ou usar, né, para representar, né, equações diferenciais específicas, né? Por exemplo, como a equação de onda, né? A equação de Helmholtz, né? E aí a rede é muito boa para todas essas coisas. Aqui a gente vai concentrar só em imagens, né? Então, assim, para dar um exemplo em termos de imagem, né? Primeiro eu queria falar de áudio e estender áudio para a imagem, porque assim, você pode imaginar que o áudio, né, a versão de dimensão 1 da imagem, né? Essencialmente, você tem um sinal que varia ao longo do tempo, mas ele poderia ser considerado um sinal que varia espacialmente. Por exemplo, a linha de uma imagem, todos os pixels da imagem estão variando, né, em dimensão 1, né, à medida que você vai da direita para a esquerda, por exemplo, na imagem, né? Então, essencialmente, ali a entrada vai ser uma coordenada t, né, ou uma coordenada x, né? E o valor que vai ser dado ali para cada t é exatamente o valor do sinal. No caso do áudio, é a amplitude do sinal, né? E no caso da imagem, seria o valor, né, de intensidade ali, né, do pixel, né? E aí o funcional que você quer minimizar é exatamente o valor da função, né? Esse f de t, né? E o valor que a rede dá nesse negócio, no sentido aqui, né, a distância euclidiana aqui. Então, você quer minimizar essa norma globalmente. Obviamente, essa integral aqui é no domínio inteiro contínuo, mas a rede vai tratar isso usando as amostras, né? Então, no caso da gente não trabalhar com uma imagem e os valores da imagem, mas trabalhar com o gradiente da imagem, a gente consegue pegar, né, formular isso de um jeito um pouco diferente, né, que a gente pega, né, pontos amostrais e, em vez de dar o valor da imagem naquele ponto, a gente dá o gradiente da imagem naquele ponto, né? Então, aí a gente vai ter esse funcional aqui que a gente vai querer que o gradiente da rede, né, seja igual ao gradiente da imagem, né? E isso, queria mostrar esse exemplo de como que isso funciona bem, né, para essa rede Saire, né, de sinusoidal, e funciona muito mal para redes que usam outras funções de ativação, né? Então, aqui você tem o ground truth, né? Assim, aqui é a imagem real, o gradiente da imagem e o laplaciano, né? E aqui seria, né,
à medida que a gente vai fazendo iterações no processo de aprendizado, né, como que essas redes vão aprender. Então, aqui é a rede usando a função de ativação Soft Plus, aqui é uma ReLU com Positional Encoding, né? Aqui é uma rede que usa tangente hiperbólica como função de ativação, e aqui é a Siren. E aí, olha só, quando a gente dá um passo, né, aqui, né, já você começa a ver aqui na Siren, né, uma boa aproximação do gradiente e do Laplaciano. E tanto o Soft Plus, a ReLU e a tangente hiperbólica têm resultados péssimos, né? E à medida que você vai continuando aqui, você vê, né, a Siren que está aqui em cima, né, já convergiu aqui logo no começo, né, e se mantém assim, muito boa, né? O Soft Plus tem um negócio completamente borrado aqui, né? E a tangente hiperbólica um pouquinho melhor, mas também não é muito boa. E aí você vai continuando, né? E nem, né, a Softpush nem ReLU conseguem pegar bem, né, essa reconstrução pelo gradiente, né? E a tangente hiperbólica chega quase lá, mas ainda é muito ruim, né? Então, isso dá para ver o poder, né, dessas redes, e a gente vai explorar isso ao longo do curso, nas próximas aulas. Então, assim, só para fechar, eu queria mostrar como você trabalha com essas redes, né? Então, tem 3 aspectos aí muito importantes, né? O primeiro é exatamente como é a arquitetura da rede, né, em termos, né, da mudança, né, para tirar a função de ativação comum e botar a função de ativação sinusoidal. Depois tem a questão da inicialização, que é crucial, né, nesse tipo de rede. Também foi um grande avanço que foi feito, né, no estado da arte para esse tipo de rede poder ser usado. E, finalmente, tem a questão de como ela é treinada, né? Então, aqui, se a gente for ver a arquitetura, né, a arquitetura é uma rede neural totalmente conectada, né, e os pesos dela são dados por essa matriz aqui, né, que corresponde às várias camadas, né? Então, essencialmente, você vai ter, né, N camadas, né, que tem, né, os pesos e tem bias, né? E aqui, né, esses φ, I aqui, né, 0 até N-1, né, eles são a saída da camada anterior, né? Então, você começa com a entrada, que é o φ0, e aí vai passando por uma camada até a outra, e, e cada camada tem os seus pesos, e você tem essa matriz grande, né, que tem todos os pesos da rede, que é o que você quer calcular, né? Então, a rede é uma rede profunda, né, que tipicamente tem de 3 a 5 camadas, né, com uma largura de 256 a 1024 neurônios, né, em cada camada, né? E exatamente essa camada I da rede, né, exatamente faz esse mapeamento, né? Nota que assim as dimensões aqui são arbitrárias, né? Quer dizer, o número de neurônios, né, que você tem, né, em cada uma dessas camadas pode variar, né? E você está mapeando da camada dos dados de entrada naquela camada para a saída daquela camada, né? E a entrada, né, exatamente os dados de entrada XI, né? E você tem essa matriz de pesos, né, que vai ser exatamente N por N para entre cada camada ali, né? E você tem os bias, né, que é um bias para cada camada, e o resultado disso, né, você passa para uma função de ativação que é um seno, né? Então, esse φ aqui, né, é o seno do WI, XI mais BI, né?
Então, isso é a arquitetura. Né? E a questão toda é que essa rede, originalmente, quando os primeiros testes se fizeram com redes sinusoidais, ela tinha um resultado muito ruim, era muito difícil de treinar. Né? E aí tem o trabalho do Stiesman, né? Que foi exatamente quem usou esse termo Siren, né? E que assim propôs esse tipo de rede sinusoidal para a representação de sinais. Né? O grande resultado que ele teve é um esquema de inicialização, porque intuitivamente você pode imaginar, se você troca uma função como uma função ReLU ou uma tangente hiperbólica, né, por uma função seno, que é uma função periódica, isso, de uma certa maneira, dá uma intuição de que, quando você está tentando fazer o aprendizado, né, você pode ter muitos mínimos locais, porque a função de ativação ela pode ir pulando, né, de um vale aqui, né, do seno para um outro vale do seno, e fica muito difícil você tratar com isso. Né? Então, esses primeiros trabalhos com essas redes sinusoidais tinham resultados assim sofríveis, né? Não funcionavam muito bem. E o Stiesman notou duas coisas. Um, que você pode normalizar a entrada da rede, né? Então, como o seno, né, é a função periódica, né? Então você pode, na verdade, quando você dá as coordenadas de entrada, você sempre pode pegar o domínio de entrada e normalizar para ser, né, dentro do intervalo -1, por exemplo. Né? E aí você sabe que você vai pegar, né, uma parte do seno ali específica. Né? E aí, se você supõe que as coordenadas têm uma distribuição normal ali, né, nesse intervalo -1, 1, né, ele observou que, se ele faz esse mapeamento aqui, né, que inicializa esses pesos, né, de uma maneira correta, né, você vai ter que, se a entrada for uma distribuição normal, né, naquela camada, né, com todos os senos que tem ali dos neurônios, né, se ela tiver uma distribuição normal, né, a saída vai ser uma saída que tem uma distribuição de arco-seno. Né? Então, nota que essa distribuição de arco-seno ela tem como se fosse uma rampa aqui, que seria mais ou menos equivalente a essa rampa da ReLU, né? Ou também a rampa que tem na tangente hiperbólica. Né? Então, ele está supondo aqui, esse desenho mostra que, se a distribuição é uma distribuição de entrada normal, né? E está, né, condicionada a esse intervalo, né? A saída vai ser uma saída que é um arco-seno. Né? Então, propondo isso, né, nota que eu falei que o número de sinais de entrada, né, numa camada e de saída não precisam ser os mesmos. Quer dizer, eu posso ter uma camada que tem 100 valores ali, né, e depois ter 50 neurônios, e a saída vai ser 50. Né? Então, aqui eu tenho o fan-in, né, que é a entrada, e a saída vai ser uma outra coisa. Então, aqui ele está normalizando, né, baseado, né, nos sinais de entrada, quer dizer, aquele X que está entrando, né, em cada aqui, né, quer dizer, esse seria esse NI aqui, né, é a dimensão dos dados de entrada em cada camada. Então, ele faz uma distribuição de pesos, que é uma distribuição uniforme, né, entre raiz de 6 sobre o NI, né, menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Né? E aí, com essa normalização, independente do número de camadas, independente da largura das camadas, a rede vai ser muito bem condicionada
né, e treinar muito bem e treinar muito rápido, né? E tem também uma outra questão que como a, a, o gradiente da rede, né? Quer dizer, é um seno, né? Então o gradiente não vai explodir porque o seno tem sempre, né, o valor do seno está sempre condicionado ali naquele intervalo, né? E os gradientes também vão ser bem comportados, né? Então isso aí foi assim, um resultado fora de série, né? Mas essa primeira parte aqui do resultado, né, que é o primeiro grande teorema dele, né, tem que ser complementado pela segunda parte aqui, que é a inicialização, né? E essa inicialização, ela exatamente é equivalente ao Fourier-Fiat Mapping, porque ele diz, olha, essa regra aqui, ela vale para todas as camadas internas, né, as camadas escondidas. Mas a primeira camada ela é diferente. A primeira camada, a gente quer, na realidade, fazer um mapeamento que vai ser compatível com o conteúdo de frequência do sinal. Então, essencialmente, o que ele faz, ele calcula, né, o peso aqui, né, um escalar que vai multiplicar, né, esses pesos que foram calculados pelo processo normal, né, de normalização, mas vai botar frequências mais altas aqui. E aí ele diz, olha, se você colocar a frequência 30 aqui, né, isso aqui vai funcionar para vários casos e tal, mas o ideal é você assim, escolher esse ômega zero, né, de acordo com o conteúdo de frequência do sinal e vai pegar as frequências corretas. Isso é essencialmente aquele mesmo cálculo que ele faz no Fourier-Fiat Mapping para achar qual é a largura do kernel, né? E isso faz com que a rede funcione muito bem, né, e treine muito rápido, né? E aí tem a questão do treinamento. Então, qual é a ideia do treinamento? O treinamento, quer dizer, você vai entrar com os dados, como eu falei no começo, né, os pontos amostrais e os valores de coordenadas, né, e o valor do sinal, ou, por exemplo, né, o gradiente do sinal e coisas assim, né, nesses pontos amostrais. E você treina com mini batches, né? Quer dizer, então, assim, você vai escolher, né, um conjunto de pontos, né? Você vai dar para a rede, né? Aí dá um passo de gradiente descendente, né? Outro conjunto de pontos. Esses pontos são amostrados aleatoriamente, né? E nota que isso aqui é um negócio interessante porque esses pontos não precisam estar dentro de uma grade regular amostral. Eles podem ser qualquer tipo de amostragem, né? Amostragem regular e irregular, e funciona muito bem. E funciona muito bem não só para a imagem, mas como para outros tipos de sinais, como eu falei, áudio e formas geométricas, etc., né? No caso da imagem, quer dizer, o domínio aí básico, né, esse ômega zero aqui, vai ser o suporte geométrico da imagem, né? Então, agora, no curso daqui para frente, a gente vai tratar, né, de representações de redes baseadas em coordenada e focar nas redes sinusoidais.